sem massagem, pai. Foi. Pessoal, então, retomando e continuando a parte anterior, né, a análise anterior, nós estávamos analisando as consequências da crise de 29, né, internamente, e aí só retomando, internamente uma ampla taxa de desemprego, falências generalizadas, uma crise imediata do modelo liberal, tanto na questão econômica, mas também, logicamente, na questão política. E nós estávamos discutindo sobre a questão da crise das democracias parlamentares na Europa. Vamos só retomar esse raciocínio, tá? Do seguinte sentido. E olha para onde eu vou levar essa discussão, e eu espero que você me acompanhe. E qualquer coisa, pode me perguntar aí, se eu precisar, pelo chat, se precisar voltar alguma coisa. Bom, quando a crise estoura, eu disse para você que os Estados Unidos, logicamente, vão resgatar ou tentar resgatar parte dos empréstimos que havia feito, automaticamente. Olhando diretamente para a Europa, qual era o cenário europeu naquele momento? Eu vou ter países que estavam se reconstruindo, mas ainda precisavam do capital estadunidense. Então, assim, quando os Estados Unidos retiram seus empréstimos, quando os Estados Unidos cobram empréstimos anteriores, isso automaticamente vai gerar uma crise financeira aguda nesses países europeus. Um detalhe importante: dentre esses países europeus que os Estados Unidos havia feito empréstimos depois da Primeira Guerra Mundial, estava a Alemanha. Guarda essa informação. Dentre esses países estava a Alemanha. Quando a crise se estabelece, quando se olha para o cenário europeu, consegue-se observar que uma parte da Europa estava passando pela crise de maneira menos sofrida. Ou seja, uma parte da Europa estava enfrentando a crise capitalista sem grandes consequências. Que parcela é essa da Europa? O leste europeu. Mais precisamente, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a União Soviética. A crise de 29 atinge diretamente o mundo capitalista. A União Soviética, que tinha suas bases políticas e econômicas e sociais organizadas sobre o princípio socialista marxista, socialista de Engels e Marx, a União Soviética sofreu menos com a crise. E o impacto disso foi muito grande. Por quê? Porque a partir do momento que se olha para a União Soviética e percebe-se a União Soviética menos impactada com a crise, automaticamente o modelo soviético passa a ser uma alternativa viável. Passa a ser uma alternativa possível. O que eu estou querendo te dizer com isso? As camadas operárias, a classe trabalhadora, as classes média, baixa das sociedades europeias começaram a ver o modelo socialista soviético como algo possível de ser praticado também em outros países do oeste europeu, da Europa Ocidental. Qual a consequência disso? Um fortalecimento dos partidos comunistas europeus naquele momento. Um fortalecimento do discurso socialista em diversas partes da Europa naquele momento. Ou seja, há uma maior mobilização dos partidos comunistas europeus em meio às consequências da crise de 29. Há uma maior adesão da sociedade europeia, principalmente das camadas inferiores, que começaram a ouvir mais atentamente o discurso socialista e começaram a se filiar aos partidos comunistas europeus.
Os candidatos dos partidos comunistas europeus começaram a vencer disputas eleitorais. O que eu quero dizer com isso? O Partido Comunista italiano, o Partido Comunista alemão, o Partido Comunista francês, o Partido Comunista inglês começou a ganhar notoriedade, começaram a ganhar importância frente aos olhos da sociedade. Bom, em meio a isso tudo, quem é que estava observando tudo isso com muito medo? Quem estava observando isso com muito medo era a burguesia. Eram as camadas mais elevadas dessas sociedades, a elite dessas sociedades. Por quê? Porque essas elites estavam presenciando, estavam vendo o crescimento da classe trabalhadora, a organização do operariado também se fazer dentro do contexto europeu. E neste momento, olha para você ver, presta atenção, neste momento, em meio à crise econômica, a meio à crise institucional, em meio à crise política dos estados democráticos parlamentares europeus, o discurso totalitário começa a surgir. O discurso ultradireitista começa a ganhar força, começa a ganhar adeptos. Por quê? Porque neste momento, essa elite amedrontada, essa elite com medo de perder sua propriedade privada, o que lhe restava, e com medo de perder o poder sobre essas sociedades, começam a ver a alternativa da extrema-direita como algo possível, como algo viável. E neste contexto, o discurso de Mussolini começa a fazer sentido na Itália. O discurso de Hitler começa a fazer sentido na Alemanha. O discurso de Francisco Franco começa a fazer sentido na Espanha. O discurso de Salazar começa a fazer sentido em Portugal. Então, o que eu estou querendo que você entenda? A crise de 29, ela estoura nos Estados Unidos, mas tem uma série de consequências externas. E uma dessas consequências externas foi o fortalecimento do discurso soviético, o fortalecimento do discurso socialista e, ao mesmo tempo, o fortalecimento do discurso totalitário, o fortalecimento do discurso nazifascista na Europa, porque essa elite conservadora europeia, vendo o crescimento e a mobilização dos partidos comunistas europeus, começa a injetar capitais, começam a desejar um governo forte, interventor, controlador e protetor. Protetor da propriedade privada e interventor o suficiente para poder barrar o avanço do discurso socialista na Europa. Portanto, não esqueça de fazer essa ligação. Ela é muito importante. Entre a crise capitalista de 1929, o fortalecimento do modelo soviético e, consequentemente, o fortalecimento do discurso da ultradireita, o discurso totalitário europeu naquele contexto. Ok para todos? Vou até colocar a listinha aqui para me ver. Ok? Me dá um joinha se entenderam esse contexto. Raciocínio foi? Thaís foi, Matheus foi, Vitinho também foi, Valdir foi também. Os outros que não manifestaram? Para a Nandinha também, para o João Pedro foi, para o Antônio também. Beleza, então. Para o Lucão também, para a Isa também. Bom, qualquer coisa me pergunta no chat, mas eu acho que ficou bem tranquila a construção. Eu precisava de mais do que 5 minutos, por isso que eu vim para essa segunda parte. Olha o penúltimo tópico aí. Um outro ponto importante. Qual outro ponto? A crise de 29 também atingiu o Brasil de maneira importante. Nós já vimos isso, inclusive. Agora vamos só retomar. Como que a crise de 29 atinge o Brasil? Atinge de duas formas: econômica e política. Economicamente,
nós perdemos o nosso principal comprador de café, que eram os Estados Unidos. E aí o setor cafeeiro brasileiro entra em crise, entra em colapso. Ok? Nós já discutimos isso. E politicamente? Politicamente, a crise de 29 gera o rompimento da política café com leite. Quando o Washington Luiz, do PRP, ao invés de indicar o Antônio Carlos, do PRM, indica o Júlio Prestes, também do PRP. Então, a crise de 29 teve um impacto muito importante na dinâmica brasileira do período. A crise no setor cafeeiro e o rompimento da política café com leite. No caso da União Soviética, nós já comentamos aqui, né? A União Soviética é uma exceção nesse momento. Eu trouxe a discussão para antes, por conta do seu isolamento internacional e dos planos quinquenais. Que aí depois a gente analisa quando a gente estiver vendo União Soviética. Bom, chegou o momento da gente resolver a situação. Resolver a crise. Eu disse para vocês, na parte 1 dessa aula, que a crise de 29 foi gerada basicamente por 2 fatores. O fator econômico e o fator político. O fator econômico, a superprodução. O fator político, o liberalismo. E aqui, neste momento, eu te coloco para refletir. Eu te coloco para pensar. Sem problema. Sem problema. Depois ele pega o link, tá, Isa? Fala com ele depois para pegar o link e assistir a aula. Então, assim, pessoal, vamos refletir. Se o que gera a crise economicamente é a superprodução, como é que eu soluciono a crise economicamente? Se o que gera a crise politicamente é o liberalismo, como é que eu soluciono a crise politicamente? São raciocínios importantes. Antes da gente falar e esclarecer esses raciocínios, vamos só entender, né? A crise, ela estoura no colo de quem? No colo de quem que a crise estoura? Dos republicanos, não é verdade? Se a crise estoura no colo dos republicanos, a responsabilidade da crise acabou caindo para os republicanos. Então, na ótica política do período, como é que eu começo a solucionar a crise? Trocando o grupo que está no poder. Então, saem os republicanos e, nesse momento, entram no poder os democratas a partir da eleição de Franklin Delano Roosevelt em 1932. Roosevelt, democrata, assume a presidência norte-americana com a responsabilidade de reverter a situação de crise. As ideias liberais vão ser colocadas de lado. E agora, inspirado nos ideais do economista inglês John Maynard Keynes, o keynesianismo, em 1933 é implementado o plano econômico conhecido como o New Deal, ou o Novo Acordo. Vamos raciocinar? O que gerou a crise economicamente? Não foi a superprodução? Então, como é que eu soluciono a crise economicamente? Diminuindo e estabilizando a produção norte-americana, tanto industrial quanto agrícola. Ok? Simples assim. Então, eu tenho que, de alguma maneira, encontrar formas de equilibrar produção e demanda. Eu tenho que excluir os excedentes. Politicamente, o que gera a crise é o liberalismo. É a não intervenção do Estado na economia. Então, se o que gera a crise é o liberalismo, como é que eu soluciono politicamente a crise? Extinguindo o liberalismo, abandonando o liberalismo e adotando um modelo político de intervenção do Estado na economia. É o que nós chamamos de neocapitalismo ou neoliberalismo. Um novo liberalismo a partir desse momento. Então, a política adotada por Franklin Delano Roosevelt, o New Deal, tinha quais princípios básicos? Empréstimos agrícolas para os produtores rurais endividados no campo, destruição da produção excedente, da produção agrícola excedente, e essa medida, só para a gente fechando o raciocínio, costurando o raciocínio,
Essa mesma medida de destruição da produção agrícola excedente, que serviu para os Estados Unidos, serviu para o Brasil também. Não é verdade? Quando Vargas assume, em 30, na espiral da crise, né, no olho do furacão, uma das medidas do governo varguista para tentar reequilibrar o setor cafeeiro é destruir boa parte dos estoques de café desde o convênio de Taubaté havia sendo acumulado, que pelo convênio de Taubaté vinha sendo acumulado. Então, para regular o preço do café, o Vargas seguiu a cartilha que o Roosevelt havia adotado para os Estados Unidos. Destruição de excedentes agrícolas na tentativa de recuperar preços e eliminar a superprodução. Ok? Além disso, a implementação de leis trabalhistas que amparavam o trabalhador, o operário norte-americano, seguro-desemprego, o seguro-desemprego justamente para reaquecer o mercado interno, para tentar, de alguma forma, devolver a esses trabalhadores parte do seu poder aquisitivo. O que está acontecendo no Brasil agora? Raciocina, fez a ligação, olha o auxílio emergencial do governo aí. Olha o Estado tutelando, olha o Estado bancando parte do consumo de maneira emergencial nesse momento. Os R$600, que seriam 200, mas foram para 600. E as filas enormes da Caixa Econômica Federal. Tá vendo a ligação? Tá entendendo o contexto histórico? As ações político-econômicas, muito semelhantes, né? Nesse contexto. E, além disso tudo, um dos pontos fundamentais do New Deal, as grandes obras públicas, na melhoria da infraestrutura, redução do desemprego e geração do mercado consumidor. Sobre esse contexto, as obras públicas, um detalhamento é importante. Raciocina comigo. O que seriam essas obras públicas? Construção de escolas, construção de hospitais, construção de creches, construção de estradas, construção e melhoria de pontes, ou seja, uma ampliação das obras públicas nos Estados Unidos nesse momento. Faz todo sentido. Com as obras públicas, o que o Estado estava gerando? Emprego. E automaticamente o Estado estava trazendo para si a responsabilidade de gerar renda para essa sociedade. Não é verdade? Os Estados Unidos, logicamente, naquela altura, início da década de 30, tinha hospitais, tinha escola, tinha pontes, tinha estradas, mas o intuito do governo aqui é gerar uma rentabilidade para essa sociedade, gerar algum dividendo para que essa sociedade pudesse reaquecer o consumo interno. E aqui um detalhe importante. De onde o governo norte-americano tirou esse dinheiro? Não é verdade? De onde o Estado norte-americano, de onde o Roosevelt tirou esses capitais para bancar essas obras públicas? Durante um bom tempo, eu fiquei muito sem entender isso quando eu estudava também no ensino médio. E foi na faculdade que eu fui acabar, logicamente, aprofundando e entendendo. O Roosevelt, ele foi muito ousado nesse momento. As obras públicas eram fundamentais para gerar uma dinâmica interna de produção e de mercado. Mas ele precisava de recursos para isso. Logicamente, ele cobrou empréstimos dos países, né? Mas esses empréstimos não foram pagos integralmente. Então, de onde Roosevelt tirou boa parte desses recursos para bancar essas obras públicas? Das Forças Armadas norte-americanas. Não esqueça isso. Ou seja, Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, diminuiu o repasse dos recursos econômicos para as Forças Armadas, Marinha, Aeronáutica e Exército norte-americano, e esses recursos que seriam para as Forças Armadas foram realocados, foram redistribuídos para essas obras públicas coordenadas pelo Estado. É claro que isso gerou uma revolta muito grande na alta cúpula militar dos Estados Unidos. Só que quando o New Deal começa a dar certo, quando o New Deal volta a gerar emprego, volta a gerar renda e volta a gerar consumo,
Aquele círculo que era vicioso, ele se transforma num círculo virtuoso. A engrenagem muda de lado. E agora eu tenho mais empregos, mais consumo, mais empregos, mais consumo. Então uma coisa vai puxando a outra nesse momento. E mesmo essa alta cúpula das Forças Armadas norte-americanas, que ficaram muito insatisfeitas no primeiro momento com a diminuição do repasse, não tinham como ir contra o Roosevelt, porque o New Deal estava dando certo naquele momento. Para a gente fazer uma análise, né, aqui um gráfico sobre a recuperação econômica, né, a partir da década de 30, né, da economia norte-americana, tá? Para a gente fazer uma seguinte análise, percebam que quando o New Deal é implantado em 33, eu ainda estaria chegando no momento mais agudo da crise, que foi ali na virada de 33 para 34. A partir de 35, as ações de Franklin Delano Roosevelt e do New Deal começam a ter um bom resultado. Lembrando que por conta do sucesso do New Deal, o Franklin Delano Roosevelt é eleito por mais 2 vezes, tá? Mas se você observa o gráfico, você vai entender algo que é muito importante nesse momento. E eu quero que você anote, tá? O New Deal, ele começa a solucionar a crise. Ok? Mas o que verdadeiramente soluciona a crise econômica dos Estados Unidos? Olha aí. O que determinantemente resolve a crise econômica dos Estados Unidos? Alguém vai nessa? Alguém quer arriscar? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, fechou a oportunidade. Então, o New Deal começa a solucionar a crise, mas o que verdadeiramente soluciona a crise e reestrutura a economia norte-americana foi a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial resolve a problemática da crise econômica dos Estados Unidos, ampliando a produtividade industrial e agrícola, gerando mais emprego, gerando mais renda, ou seja, a Segunda Guerra Mundial foi fundamental para a economia norte-americana se reestruturar de fato. Isso é um ponto importante que você não pode deixar de fora das suas anotações. Beleza?